Aleluia! É verdade, meus amados amigos. Você precisa dar frutos para Deus. Aleluia! Você precisa ter um alvo. Muita gente está errando o alvo. Aleluia! Está atirando. Aleluia! Está disparando contra a sua própria alma. Como é isso, pregador? Que alguém está atirando contra si próprio, está errando o alvo. Como é que alguém está disparando contra a sua própria alma quando não recebe Jesus como Salvador? Aleluia! Todos são conhecedores de que Jesus, ele veio do céu. E onde veio Jesus? Se nós perguntássemos e gritasse e clamasse, todos iriam dizer quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Todos sabem. E onde veio Jesus? Todos sabem que ele veio do céu por obra e graça de Deus, por misericórdia para nos alcançar. Quem não sabe desta verdade, meus queridos? Na terra, mas o espírito da desobediência, aleluia, ele campeia por toda a terra e leva o ser humano a um estado profundo de desobediência, ao qual esse ser humano, ele jamais pode se libertar. Amém, meu filho? Se não, vai ser o mesmo. Se não decreve a voz da palavra de Deus. Aleluia! Esta palavra que ela é espírito e vida. Esta palavra que é responsável pela salvação da alma daqueles que a buscarem. Esta palavra que tem poder para sarar, para libertar, para operar maravilhas e para salvar a sua alma. Oh, aleluia! A palavra de Deus diz: se ouvirdes a minha voz, não endureças o teu coração. Isaías capítulo 59, aleluia, o versículo 1 diz que os vossos pecados fazem divisão entre Deus e você, aleluia, e as suas iniquidades, aleluia, encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aleluia! Escutar a palavra, meus queridos, é uma coisa. Aleluia! E moldar esta palavra de acordo com a vontade de Deus é ouvi-la e obedecer o que manda a palavra de Deus. Porque ela é espírito, o homem natural. A palavra de Deus diz que ele não consegue compreender as coisas do Espírito. É por isso que a palavra pregada, ela entra em um ouvido e sai no outro. Ela não permanece nos corações. Por que não permanece? Porque as pessoas não ouvem a palavra de Deus com bom grado, traduzido pelo Espírito. O Espírito do homem tem necessidade de saber para onde ele vai quando partir desta terra. Aleluia! E veja que é bem verdade que a maioria do ser humano na terra, ele não sabe para onde vai quando morrer. A palavra de Deus diz, aleluia, que ao homem está ordenado morrer só uma vez. Aleluia! Livro aos Hebreus, não me foge da memória, é o capítulo 9. Aleluia! Vai dizer que ao homem está ordenado morrer só uma vez. Depois disso, vem o juízo de Deus. Aleluia! Aos Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Aos Hebreus, por quê? Que está ordenado morrer só uma vez? Porque na verdade, esta primeira morte, todos nós passaremos por ela. Mas aí, e qual é a outra morte? A outra morte
é a morte do espírito. E espírito morre? Não, espírito não morre, mas Deus está falando espiritual. É por isso que eu te falo, tem que compreender a palavra de Deus pelo espírito. Essa outra morte é o teu espírito. Aleluia, que ele ou vai para o céu com vida, ou vai ao inferno a sofrimento. É o que a Bíblia considera segunda morte. Por quê? Porque os homens, o ser humano, a Bíblia diz que estão mortos nos seus delitos de pecado. O que é que mata o espírito do ser humano? Se chama pecado. Por que há uma segunda morte? Porque ele morreu no pecado, não quis receber o Filho de Deus por meio da sua palavra. O que acontece? O velho pecado praticado nesta terra, ele continua vivo diante de Deus, não foi borrado, não foi apagado, porque os pecados eles são apagados quando aceitamos o Filho de Deus como Salvador. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nossos pecados eles são apagados. E pois que alguém terá uma segunda morte, porque o seu pecado está vivo, o seu pecado não foi apagado. E por que não foi apagado, pregador? Não foi apagado porque ele não quis aceitar aquele que perdoa pecado. Porque não há nada mais, ninguém a mais nem a menos, que possa perdoar pecados a não ser Jesus de Nazaré. Para isto ele veio a esta terra, para perdoar pecados. Para isto ele recebeu todos os pecados daqueles que se entregam a ele. Por quê? Porque essa escolha ela é opcional. É uma opção de escolha. Você pode aceitar Jesus ou pode não aceitar. É uma escolha sua. Aleluia, é a lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, aleluia, ele existe, meus queridos. É a lei da escolha. Você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Você escolhe para onde quer transportar a tua alma. Se queres ir para o céu, é com Jesus, aleluia, aceitando o Salvador. E se não almejas o céu, almejas justamente as coisas terrenas, saibas que espera-se uma segunda morte. Por que a segunda morte? Porque ela é semelhante a esta terrena. A lei do pecado, a lei do sofrimento, como já dei exemplo aqui. Aleluia, como alguém passa uma noite de frio como esta noite que passou, e alguém no meio de uma rua, pulando num pancadão, e achando, com a mente enganada, pensando que está fazendo algo maravilhoso, pensando que está fazendo algo muito bom, muito decente ou interessante. A falta de sensibilidade do espírito, além do ser humano, leva ele a este momento, a esses atos caóticos e preocupantes para a sua alma. Porém, quando partir desta terra, vai ver, é o que diz a palavra de Deus, aleluia, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, aleluia! Livro de Malaquias, aleluia, capítulo, se não me foge da memória, é o capítulo, não sei se o versículo é o 18, capítulo, eu estou um pouco em dúvida, não vou citar, mas Malaquias, ele vai dizer, eis aí outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus queridos, hoje alguém pode passar desapercebido desta diferença.
Mas naquele dia do Senhor, ela vai ser muito clara. Aleluia, vai estar muito esclarecido diante de cada um que estiver diante do juízo de Deus. Porque hoje dá para ver claramente essa diferença em quem serve a Deus e quem tão somente diz que tem a Deus. Porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. A árvore má não pode dar frutos bons, e nem a árvore, aleluia, boa dar frutos maus. Quem são essas árvores? Aleluia, pelo Espírito de Deus. O discernimento diz para você que essa árvore é você próprio. Suas atitudes são os frutos, suas práticas, aleluia, são os frutos a que esta árvore está produzindo na terra. Se ela é de Deus, os seus frutos é de Deus. Há uma preocupação em levar a palavra de Deus. Há uma preocupação com os demais que estão de fora. Há uma preocupação que alguém vai cair, aleluia, no lago de fogo. Aleluia. E se esta árvore, ela não está vivendo a palavra de Deus, então não há essa preocupação. Ela imagina que ir aos domingos a um templo, imagina que estando seguindo alguma doutrina humana, aleluia, isto vai resolver o seu problema, e os seus frutos são pecados, idolatria, imundícia, feitiçaria, aleluia, prostituição, mentiras, enganos. E essa árvore, ela começa a produzir os seus frutos distante da palavra de Deus. Mas nesta manhã a palavra de Deus vos alerta mais uma vez: se ouvirdes a minha voz, não endureças o teu coração. Saibas que, aleluia, o nosso pecado nos separa de Deus. Se o homem está vivendo uma vida de pecado, não adianta, aleluia, porque a palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecador, mas se o tal se arrepende, a esse ele ouve. Tem muita gente aí clamando, Deus querido, ao vento, dizendo que tem a Deus, o Deus vento, aleluia, porque as suas obras, seus frutos, aleluia, o seu caminho, aleluia, não condiz com o caminho da palavra de Deus. E se não condiz com o caminho da palavra, esta pessoa está fora da palavra, ela está fora de Deus, aleluia, e muito menos tem direito à entrada no céu, a menos que, aleluia, se arrependa dos seus pecados e aceite o Filho de Deus como Salvador enquanto está nesta terra. Que Deus abençoe a todos neste dia, que você possa compreender a palavra de Deus e não partir desta terra sem fazer a tua aceitação, aleluia, recebendo Jesus como Salvador da tua alma.